aí, Jubilee, como é que vocês estão? Eu sou Daiane Moura, este é o Papo de Quinta, é um lugar, né, que a gente faz toda quinta-feira aqui, ó, quase toda quinta-feira, mas agora vai ser toda quinta-feira, pra gente pensar um pouco sobre a vida, né, filosofar um pouco sobre os nossos problemas. Às vezes a gente vive tão de perto, né, assim, vive a nossa vida tão focada na nossa vida mesmo que a gente não tem tempo de pensar. Fala aí, quantas vezes você já se sentiu dessa forma? Esses dias eu dei um exemplo no Instagram, que foi um exemplo até, assim, bom, diria eu. Não é porque fui eu que falei, não. Mas imagina que você pega a bula de um remédio e aí você lê a bula do remédio assim, ó. Você não consegue ler nada. Nada que você tá vendo nessa distância, você consegue ler. E às vezes o que acontece com a nossa vida? A gente tá vivendo assim, ó, vendo as coisas na nossa vida nessa distância. E a gente não tá entendendo nada, não tá conseguindo ver nada. E aí a gente não percebe que a gente não tá entendendo, que a gente não tá conseguindo resolver, que a gente não tá conseguindo ver, porque a gente tá muito perto. E aí a gente tem que ganhar uma perspectiva da nossa vida, olhar mais distante, como se não fosse a gente mesmo, até. E aí estava eu pensando sobre essas coisas da vida, e pensei como que os gatilhos da vida, sabe, as coisas que acontecem fazem a gente mudar. Já viu aquele pessoal que tem às vezes um problema cardíaco, ou às vezes que fez uns exames, às vezes não precisou nem infartar, né? Mas às vezes fez uns exames, pegou o resultado do exame e tá tudo zoado. Aí a pessoa vira atleta, né? Do dia pra noite, assim. E aí você fala, puxa, mas como é que ela não teve aquela garra, aquela força de vontade de ser atleta, né? Se ela tá conseguindo agora, porque ela conseguia antes. Como que ela não teve essa força de vontade antes? Então, porque a gente precisa desses gatilhos, desses pequenos gatilhos, né, na nossa vida. E aí eu vou contar uma história pra vocês de quando eu era criança, bem criança mesmo, acho que eu tinha o quê? Uns 9 anos, não muito criança. Eu, como toda criança, né, eu odiava ajudar, né, limpar a casa, lavar louça, fazer qualquer coisa desse tipo. Nunca achei legal, nunca achei, né, a gente acha isso legal quando a gente tem 2, 3 anos, porque você quer, é divertido mexer com água. Depois, quando você vai ficando maiorzinho, você não quer mais ajudar. E eu não queria mais ajudar, como toda criança. Um dia eu fui passar férias na casa de uma prima minha, lá no interior de São Paulo, aqui, São Roque. Fui passar as férias na casa dela e lá tinha uma coisa meio militar, assim, de que a mãe dela fazia comida, eu e ela, a gente era pequena, ela era um pouco mais velha que eu, mas a gente era pequena. E depois que a mãe dela fazia comida, ela tinha que lavar a louça, pra depois poder brincar. E aí eu entrei no rolo, né? Porque ela lavava, eu tinha que secar a louça e guardar a louça pra depois poder brincar. Aquilo no primeiro dia me matou. Falei, gente, não é possível que nas minhas férias eu tenha que ficar lavando louça. Fiquei lá, acho que 20, 30 dias na casa dela. No primeiro dia eu praguejei a sociedade toda. No segundo dia eu já tava pensando, ai, tá bom, vai, vamos fazer isso aqui logo que a gente tem que terminar. No terceiro dia eu já tava praguejando menos, né? Já tava assim naquele período de aceitação, assim, no coraçãozinho. Mas pro final da semana, eu já tava irritada se tinha louça na pia. Não é engraçado? É engraçado. E aquilo foi pra minha vida, assim, quando eu cheguei em casa, na casa da minha avó, eu ficava irritada se tinha louça, eu queria, né, ter aquela rotina. O nosso cérebro, ele precisa de rotina, né? Nosso cérebro adora uma rotina. Mas qual foi o start daquela rotina, né? O gatilho para eu querer fazer aquilo? Foi... talvez, eu acho, na minha cabeça, brincar depois que eu fazia, que eu lavava a louça. Eu acho que lá dentro do meu cerebelo, ele falou assim, olha, então se você faz essa tarefa aqui que não é muito agradável, depois você brinca. O que ele fez? Passou a deixar aquela tarefa agradável, que era o de lavar a louça. E aí eu passei a levar isso pra minha vida. E aí eu comecei a pensar em tantos gatilhos que acontecem todos os dias na nossa vida e que a gente às vezes não se dá conta, né? Eu, por exemplo, tô aqui agora com esse bracinho quebrado e eu tô percebendo um gatilho acontecendo aqui em casa. Eu não sou uma pessoa de comer frutas muito. Assim, até porque eu não vejo muita graça, né? Até porque o meu paladar é muito doce, porque eu fiz isso dele, né? Porque eu comi doce à beça. Então aí eu não vejo muita graça nas frutas. Mas como eu tô assim com a patinha quebrada, meu marido tá cortando as frutas. Quando ele corta a fruta e ele põe no prato, e ele põe a maçã parecendo uma flor, aquilo me dá uma vontade de comer a fruta e eu fico lá comendo e achando gostoso ainda. Então assim, talvez esse aqui seja um gatilho para eu começar a comer frutas. Então como é que a gente percebe esses gatilhos que vão acontecendo na nossa vida, sabe?
E é legal isso, porque se a gente percebe que eles já aconteceram, se você olha pro seu passado e você percebe assim, nossa, mas então aconteceu isso e eu comecei a fazer tal coisa. Claro, gatilhos pro bem. Tem gatilhos pro mal? Óbvio que tem gatilhos pro mal. Quem nunca falou assim, nossa, eu comecei a fumar depois que meu marido me largou, depois que minha mulher me largou, e aí eu tava tão triste, não sei, comecei a fumar. Tem gatilhos também que acontecem e a gente acaba fazendo coisa ruim. Mas a gente tem que ficar focada nesses gatilhos do bem. Teve um outro gatilho muito legal na minha vida também, que eu nunca mais me esqueço. Eu não usava protetor solar. Nunca fui de usar, achava aquilo chato, né? Ah, porque cuida da pele. Ah, tá bom, não quero cuidar, não quero hoje. Aí eu morava atrás de um casal de meninas, e uma delas saía pra trabalhar e a outra ficava em casa. E eu conversava com essa outra que ficava em casa. E ela era loira, tinha uma pele bem clarinha, e ela tinha uma pele tão bonita, tinha umas sardas, mas não tinha nenhuma mancha, sabe? Uma pele muito clarinha. E aí eu lembrava que eu conversando com ela, né, eu lá toda cheia de espinhazinha, né, com a minha pele zoadinha. E aí eu falava pra ela assim, nossa, mas que creme você usa, né? O que você faz pra deixar sua pele desse jeito? Achando que tipo, ela ia falar assim, olha, isso aqui, ó, pá, é milagroso. Ela falou assim, menina, você acredita que eu não uso nada? A única coisa que eu faço é passar protetor solar 2 vezes por dia. Quando ela falou aquilo foi um start na minha cabeça, fez pá, sabe? Eu falei assim, gente, não é possível que ela só passa protetor solar. Que ela não compra nenhum creme, sabe, desses La Roche, não sei o que, de outro planeta. Ela não passava. É claro, tem gente que já tem a pele melhor automaticamente, mas quando a gente passa o protetor solar, quando você começa a ter esse costume, você vê sua pele melhorar, né, dá um up. E o protetor solar que ela passava ainda era dos mais baratinhos, nem era aquele... E isso foi o gatilho para eu começar a passar protetor solar. Nunca mais eu deixei de passar na minha vida. E isso melhorou muito a minha pele, muito mais do que qualquer outro creme. Então aí eu ficava pensando nisso, o que é, qual é esse gatilho que faz a gente, né, às vezes mudar, às vezes começar a fazer outra coisa. Concluindo aqui, existe então 2 formas da gente ter esse gatilho, né, esse start. Uma das formas, que é a mais fácil, é pela experiência. Então quando você tem alguma experiência, você tem a consequência dessa experiência, isso acaba sendo um gatilho na sua vida, né? Então você se entupiu de doce, fuma e bebe, e aí você teve um infarto aos 30 anos, isso daí obviamente vai ser um gatilho pra você parar de beber, de fumar, de comer muito e virar atleta. Mas tem a segunda, que eu acho que essa é muito mais interessante, que é o exemplo. Né, que é a gente olhar uma pessoa que aconteceu isso aos 30 anos e falar, meu Deus, eu que tô com quase 40, vou me cuidar. Então eu acho que esse exemplo, ou eu na casa da minha prima, né, ou eu olhando a pele da minha vizinha, então esse exemplo a gente tem que pegar mais essas oportunidades. E não olhar isso só como, nossa, mas que sorte, né? Ela passa filtro solar todos os dias, tem a pele bonita, olha que sorte. Não é sorte, gente. Vamos pegar esse exemplo e fazer esse exemplo ser um gatilho na nossa vida. É aí que tá o negócio. Eu, por exemplo, agora, né, nessa pandemia que eu consegui um projeto, falei pra vocês, né, que era todo em inglês, né, meus olhos, é internacional e tal, meus olhos ficaram bem enormes no começo, falei, gente, é isso que eu quero pra mim, pra minha vida e tal. E aí até que tive um burnout, né, e desse momento do burnout, quando eu me senti assim, derrotada, que eu falei, Senhor, vou morrer, por experiência própria, né, que eu tava ali passando, eu decidi mudar minha vida. Eu decidi que eu posso viver com menos, mas viver melhor, ser mais feliz. Então eu conheço vários exemplos de várias pessoas que já tiveram um burnout, mas nunca olhei dessa forma, nunca consegui olhar dessa forma. Talvez se eu tivesse olhado antes né, a vida das pessoas e falado assim, nossa, você viu, ó, fulano teve um burnout, né? E aí depois ele foi procurar uma coisa que ele realmente gosta de fazer, que realmente faz ele feliz. E agora ele é outra pessoa, olha como tá mudado, né? Até a pele da pessoa muda. Ao invés de a gente pegar esse exemplo, não, a gente espera a gente mesmo ter um burnout. Então isso aconteceu comigo, então não deixe acontecer com você, sabe? Pega esse exemplo, né, ao seu redor e transforma isso num gatilho. E transforma isso como se tivesse acontecido com você. Que aí isso te ajuda, né? Se tivesse acontecido com você, seria uma experiência. Isso te ajuda a transformar isso num gatilho pra mudar a sua vida. E é isso, gente. Esse foi o Papo de Quinta, né?
Não, eu vou falar pra vocês, não muito maquiada, aliás, nada maquiada. Eu não tô com essa olheira toda não, viu? Isso daqui é porque aqui a luz não tá boa. Mas é o que tá dando pra fazer, nem o cabelo pentei hoje, porque foi justamente a mão direita que eu zoei e eu sou destra, então tô fazendo o que dá. Mas, se Deus quiser, logo logo eu tiro isso daqui e aí tudo volta normal, certo? Domingo tem vídeo, hein? Estejam aqui domingo, tá bom? Às 18 horas tem vídeo. Beijo! Assiste os outros papos de quinta lá, tem uma playlist. Tchau!